Então vem aquela pergunta que a gente se faz: quem está falando a verdade? Quem está falando a mentira? Como é que a gente pode entender o que está acontecendo? Então o vídeo de hoje vai falar sobre a matriz da mentira e como você pode estar inserido e sendo vítima disso aí. Tudo bom, pessoal? Rick do canal Luz da Verdade. Eu tenho observado já faz algum tempo a questão da mentira e como ela é prevalente e às vezes até a própria mentira criando uma narrativa de que existe escolha. A falsa sensação que a mentira apresenta como a pessoa tendo opção de escolha. Por que eu digo que é falso e isso é uma ilusão? Porque a mentira ela vem da mesma fonte, só que ela é apresentada através de vários terminais. Então existe a mentira sendo propagada e apresentada através de vários terminais. Normalmente vocês vão conseguir encontrar essa mentira porque vocês vão ver que esses terminais todos têm uma forma semelhante de apresentação de conteúdos, de, abre aspas, informações, fecha aspas, ou que eu diria de desinformação. Então é aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente. Nós estamos vivendo numa grande batalha espiritual. E por que eu digo que é espiritual? Porque a escuridão, ela não consegue viver na presença da luz. Então existe, assim como a escuridão não consegue viver na presença da luz, a mentira não consegue existir na presença da verdade. E esse conflito, como eu já tinha mencionado, né, uma das características que nós temos na nossa experiência nessa vida, na experiência humana que nós estamos tendo, é a questão da dualidade. Entender que existe vários aspectos dualísticos, o bem e o mal, a verdade, a mentira. E essa experiência humana significa que nós temos que ter, então, consciência para identificar essa dualidade e, a partir disso, ter uma consciência de escolha responsável e honrar a responsabilidade de nossas escolhas. Então, quando eu falo na questão de guerra espiritual, é porque uma das características é esse confronto entre a verdade e a mentira. Porque o que está por trás da mentira está a própria origem da mentira, que é Satanás, entende? Satanás e seus demônios, os seus minions, né? Então Satanás precisa de todo um aparato para propagar as mentiras, para propagar a escuridão. E isso chega, inclusive, né? Toda essa característica, se vocês olharem, da mentira, da desilusão, das pessoas se dizendo serem uma coisa que não são, vendendo uma imagem que não existe, isso é uma coisa, entende, que é presente nas criaturas narcisistas, tanto nas criaturas narcisistas ocultas, quanto nas criaturas narcisistas extrovertidas, aquelas que mostram que não tem nenhuma dificuldade de identificar elas como sendo criaturas narcisistas. Mas o perigo é quando existem essas criaturas ocultas, as que são lobo em pele de cordeiro, porque, como eu digo, existem criaturas assim, se passando, inclusive, às vezes por vítimas, às vezes por pessoas que conseguem falar sobre, desenvolver conteúdos, tal, para criar essa desinformação, para propagar a escuridão, para tentar afastar a luz. E esse é o confronto da verdade contra a mentira. Porque quem está propagando a mentira, entende? São essas criaturas associadas ao oculto, associadas à mentira, associadas à escuridão, associadas à questão satânica, entende? De usar a mentira para manipular, para influenciar as pessoas a não compreenderem a verdade e ficarem dependentes da própria mentira, e gerar uma codependência.
Por isso que eu digo que existe essa batalha espiritual. Isso é uma batalha que já está acontecendo há muito tempo. Algumas pessoas, como eu falei naquela questão que nós vivemos hoje na separação do joio e do trigo, algumas pessoas estão se acordando e enxergando a mentira e quem está propagando a mentira e entendendo a narrativa da mentira, identificando que mesmo que apareça através de diferentes pontos terminais, na verdade é tudo farinha do mesmo saco, porque a narrativa é muito semelhante. E existe então essa questão dessa batalha espiritual. Por quê? Porque não querem, em hipótese alguma, que a verdade venha à tona, porque se a verdade vem à tona, vem a liberdade através da verdade, e se existir a liberdade através da verdade, a luz expande, a escuridão se afasta, entende? E toda aquela campanha que existiu para abraçar, conseguir envolver o maior número de almas, o maior número de vítimas possíveis, começa a ser perdida por esse grupo, por essa estrutura. Então, de novo, a guerra, que existe o combate. Só que o que acontece hoje em dia, as pessoas elas não conseguem ter a menor ideia que isso requer um comprometimento a nível de responsabilidade delas se erguerem, delas perceberem o que está acontecendo, delas entenderem que elas têm que possuir um grau de responsabilidade sobre as suas escolhas. Sair da questão de vitimização. Eu não estou dizendo que não existe a vítima, existe, mas existe também aquele momento em que a vítima escolhe não ser mais vítima. E o que a mentira propaga? Que não quer que as pessoas entendam esse processo. Elas ficam criando uma falsa narrativa de recuperação, de desenvolvimento de soluções, onde elas não chegam a lugar nenhum e estão sempre de volta na questão da vitimização. E aquela mentira são pessoas, normalmente, que têm uma narrativa onde elas se apresentam como sendo capazes, conhecedoras, portadoras de conhecimento, só que elas são ocas como o conteúdo que elas produzem, como a mentira que elas falam. E o pior, as pessoas em nenhum momento questionam de onde elas estão tirando aquelas informações, como que elas estão chegando naquela conclusão, através de qual o processo, qual o registro de conhecimento que elas têm para falarem o que elas estão falando. As pessoas elas não questionam isso, elas simplesmente aceitam a mentira, porque a mentira, digamos assim, ela é apresentada de uma forma que agrada aos ouvidos, não causa dissonância cognitiva, e o pessoal escuta aquilo e diz: ai, que bom ouvir isso, e abraça a mentira. Então, na guerra espiritual da verdade e da mentira, o que acaba acontecendo? Pela falta de consciência, pela falta de capacidade de discernimento das pessoas, elas acabam optando pela mentira, porque a mentira é mais confortável, mantém a pessoa num estado de estupor, mantém a pessoa no estado de como elas estivessem hipnotizadas, como elas estivessem sobre o feitiço da mentira. E isso, para essa legião satânica de demônios, para essa legião de mentira, de pessoas mentirosas, de pessoas sem caráter, é uma maravilha, porque elas estão cada vez mais envolvendo um número maior de pessoas completamente ausentes, de pessoas que não exercitam a consciência delas. E a consciência, ela tem que ser exercitada, caso contrário ela fica atrofiada, e o que a mentira causa é a atrofia da consciência. Então, esse vídeo, o propósito dele é lembrar vocês que, queira que vocês gostem ou não, isso é uma situação que está acontecendo e é uma situação que se apresenta na vida de vocês todos os dias. Só que não é alguém que vai resolver isso por vocês. Se vocês não começarem a exercer a responsabilidade de vocês em entenderem a responsabilidade que vocês têm perante cada escolha, perante aquilo que vocês decidem fazer. Sabe, tem gente que acha que, de repente, acender uma vela para o diabo e acender uma vela para Deus dá certo. Vocês não têm ideia
Se vocês pensam dessa forma, vocês já estão contaminados pela mentira. Porque não faz sentido nenhum isso. Entende? Isso é algo que foi vendido para vocês. Se vocês estão acreditando nisso, isso é uma mentira que foi vendida e vocês aceitaram essa mentira. E evidentemente isso vai gerar consequências na vida de vocês. Por quê? Porque é através da verdade que se obtém a liberdade. E esse tipo de pensamento em acender uma vela para o diabo e acender uma vela para Deus, isso não é algo que vai trazer vocês o amor pela verdade, revelando então o caminho para vocês encontrarem a liberdade de tudo isso que aprisiona vocês, que eu chamo dessa matriz da mentira. A matriz da mentira precisa um maior número de pessoas alimentando a própria matriz como escravas e escravos. As pessoas vivem na escravidão, achando que elas têm alguma liberdade, achando que elas têm alguma escolha, é o que eu falo do foco daquele ponto central que emana a mentira, distribuindo ela através de vários terminais. É como a pessoa achar que de repente ela pode escolher entre... ela tem a oportunidade de escolher se ela quer Pepsi ou ela quer Coca. Só que não importa, ela vai consumir cola de qualquer maneira. Só que ela acha que ela tem a opção de escolha, que é uma ilusão que foi vendida para ela, e ela acredita que aquela oportunidade que ela tem de escolha é real, só que ela não entende que independente do que ela escolhe, independente qual seja a escolha dela, ela vai consumir o mesmo produto e vai ter as mesmas consequências, mas ela acha que teve escolha. E essa é a ideia da mentira que é vendida, e a pessoa acaba escolhendo até o momento em que ela se pergunta, mas só um pouquinho, qual a diferença entre um produto e outro? Nenhuma. Então existe escolha. E de repente ela pode, aí sim, entender, eu não quero essa substância no meu organismo e consequentemente essa escolha é falsa. E ela opta então em escolher algo que não fazia parte daquele repertório de escolha, você quer Pepsi ou você quer Coca. Ela pode decidir, não, eu quero um suco, eu quero água. Eu não quero tomar isso, eu rejeito isso. E é o momento então que a pessoa rejeita a mentira. Ela tem essa possibilidade que ela até então ela desconhecia, porque ela nunca tinha exercitado a consciência. Então, quando a pessoa começa a exercitar a sua consciência e enxergar o que está acontecendo, ela vai ter amor pela verdade que vai levar ela à liberdade fora dessa matriz da mentira. E isso é uma necessidade primordial para as pessoas que estão passando pelo abuso por narcisistas, onde elas tiveram toda uma programação na infância de mentiras, de ilusões, de decepções. E o que vocês não precisam é continuar alimentando essa matriz na fase adulta. E vocês só vão conseguir entender que vocês não precisam ficar alimentando isso quando vocês adquirirem a responsabilidade de se perguntar, fazer perguntas, como por exemplo, né? Mas só um pouquinho. Se a Pepsi e a Coca são o mesmo produto, existe alguma diferença na escolha? Ou seja, vocês começarem a articular a consciência de vocês e se perguntarem de onde as pessoas estão falando isso. Quem é que está vendendo essa proposta? Qual é realmente, o que está por trás disso? Porque pode ter certeza que a mentira vai fazer de tudo para se proteger e se passar como vítima e se passar como, não, nós só estamos tentando aqui ajudar, propagar, né, um suporte. Essa vai ser a narrativa presente em todos esses terminais que propagam a mentira. Eu sei que esse é um vídeo provavelmente difícil para muitas pessoas, porque mexe naquela dissonância cognitiva de tirar da zona de conforto, mas o propósito desse canal é ajudar que as pessoas se recuperem e não ficar agradando e falando coisas que elas gostariam de ouvir e mantendo elas num estado de zumbilândia, dormentes, hipnotizadas, enfeitiçadas pela mentira. Então isso requer uma responsabilidade de cada pessoa de dar um basta e dizer, eu não preciso escolher entre a Coca e a Pepsi porque eu não quero essa substância cola no meu organismo. Isso faz mal. Ou seja, da mesma forma, a questão da mentira, quando a mentira é apresentada para vocês entenderem que está sendo apresentada uma mentira e vocês não precisam
escolher alguma coisa da mentira porque vocês rejeitam a mentira. Eu vejo essa situação, essa matriz da mentira nesse assunto no mundo hoje, aumentando a níveis muito rápido em vários assuntos, inclusive na questão de narcisismo. Não é por acaso que existe um interesse de se conhecer mais sobre esse assunto, já que a própria sociedade está se tornando cada vez mais narcísica. Então tem que ser feito todo um esforço para que realmente as pessoas não entendam o que está acontecendo e mantenham elas cada vez mais prisioneiras, escravas do próprio sistema que está escravizando elas através da mentira, através da desilusão, através da desinformação. Mas cabe a responsabilidade de cada um de vocês, nesse momento, escolher o que vocês querem para vocês mesmos. Eu tento compartilhar com vocês uma trajetória que eu fui desenvolvendo ela através de décadas, tanto numa questão acadêmica, tanto numa questão profissional, quanto numa questão pessoal. Tá aí o canal demonstrando tudo isso. Tem trabalhos em bibliotecas americanas sobre o que eu fiz. Entende? Eu não estou inventando. Não tem alguém me financiando para eu falar o que eu estou falando. Eu faço esse trabalho porque é uma questão moral que eu sinto a necessidade de contribuir por um mundo melhor, pela verdade, e ajudar quem quer encontrar as respostas que estão buscando. Mas cabe a cada pessoa decidir se ela quer acreditar na mentira ou ela quer enfrentar o desconforto de caminhar e trilhar o caminho da verdade. Por quê? Porque não é do interesse da matriz que vocês se acordem, que vocês saiam da vitimização, que vocês compreendam a mentira. Porque o que está por trás disso, esse aspecto dessa guerra espiritual, que tem um componente dessa guerra espiritual, é o combate da verdade e da mentira, é o aspecto de criaturas que já vêm de muito tempo atrás propagando a escuridão, a mentira, a desilusão, ceifando almas. E esse espírito maligno continua propagando as suas influências no mundo hoje. E isso está muito visível na questão das criaturas narcisistas. Isso não é aquilo que é apresentado. Existe muito mais por trás disso. Mas, de novo, depende de cada pessoa decidir o que fazer com as informações que eu apresento. Entende? E, de novo, eu não sou dono da verdade. Eu compartilho a minha experiência na minha caminhada através do amor pela verdade e tudo o que eu fui encontrando e aprendendo ao longo desse caminho, na esperança de encorajar que cada um escolha ter coragem de trilhar essa jornada pelo caminho, pela verdade, de encontrar a liberdade através da verdade. Mas, de novo, isso é uma questão de responsabilidade, de escolha de cada um. Eu não posso escolher por vocês, eu posso mostrar o caminho, eu posso dar dicas, eu posso compartilhar experiências, mas a decisão final vai sempre ser individual de cada um. Então, eu já venho mencionando há um bom tempo que as situações no mundo estão acontecendo de uma forma intensa e que provavelmente haverá um momento em que as pessoas vão dizer: putz, o Rick tinha falado isso. Eu só espero que, se vocês chegarem nesse ponto, não seja tarde demais. Aproveitem enquanto existem pessoas desenvolvendo conteúdos, seja em que área, em que apresentam a verdade e convidando as pessoas a examinarem a verdade para que elas obtenham liberdade através da verdade. Porque daqui a um pouco, a única escolha que vocês vão ter é se vocês vão querer Pepsi ou Coca, porque vocês vão acabar invariavelmente ingerindo aquela substância preta.
e não vai ter outra escolha senão aquilo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que Deus ajude vocês a terem discernimento e encontrarem, na medida da decisão de cada um de vocês, condições de trilharem a rota do amor pela verdade para que vocês obtenham a liberdade fora dessa matriz de mentiras. Um abraço.